Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você vai gerar um arquivo de corte já com compensação de folga do seu equipamento, tá? Ah, mas se o equipamento tem folga, tem que tirar a folga. Cara, tirar a folga de um equipamento caseiro, às vezes até mesmo de equipamento caseiro que já utilize alguns equipamentos, alguns componentes próprios da CNC, é quase impossível, tá? Uma coisa é a gente falar de patins linear e outra coisa é a gente falar de pillow block já que está usado e tudo mais. Vai apresentar uma folguinha ali. Eu não estou falando aquela folga imensa, eu estou falando da folga que, quando a gente for trabalhar com peças pequenas, isso vai ser um problema, tá? Às vezes a folga que a máquina tem ali, que é esse mínimo ali, 0,5, 1 milímetro, para peças grandes não vai ter problema, mas quando for trabalhar com peças pequenas, vai ter esse problema, tá ok? E outra coisa que se leva em consideração dessa compensação que eu estou falando, tem que tomar cuidado. Uma coisa é compensação de folga, ou seja, é um padrão que se repete. Eu corto uma peça pequena, dá uma diferença de 1 milímetro. Eu corto uma peça grande, dá a diferença de 1 milímetro. Isso é um padrão, que pode ser uma folga na estrutura, pode ser uma folga no spindle. Ah, eu corto uma peça pequena, dá um erro de 1 milímetro. Eu corto uma peça grande, dá um erro de 5 milímetros. Isso é um erro de calibração. Tá ok? Então vamos falar aqui a respeito do assunto e mostrar como que você, sem precisar modificar o vetor, você já vai criar um arquivo com a compensação da folga da sua máquina, tá? A princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Router, de uma maneira geral, programação, construção. Quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá. E o pessoal está sempre ajudando também. Então vamos lá. E caso você esteja vendo esse vídeo a respeito de encaixe e tudo mais, o primeiro vídeo foi a respeito de umas dicas básicas a respeito de encaixe, tá? Algumas dicas que tem que seguir ali para ter o encaixe perfeito. Agora, enfim, se você já viu aquelas dicas e continua apresentando, aí a questão que eu mencionei até naquele vídeo, que seria de fato essa possibilidade aí da folga, e diz que iria ensinar aqui nesse vídeo a gerar esse arquivo com compensação. Então vamos lá. Então a primeira questão é identificar qual é a folga que a sua máquina apresenta, tá? Zero. É 1 milímetro, é meio milímetro, é 2 milímetros. Cara, de 2 milímetros para cima aí já começa a ser complicado. Aí tem que tentar resolver a folga, tá? Aí tem que tentar resolver a folga. Mas quando a gente está falando de 1 milímetro e que sim, mesmo equipamentos melhorzinhos aí vão apresentar essa folga e não adianta ficar se debatendo para resolver, cara. É mais fácil assumir que existe um padrão de repetição nesse erro. E o programa, por exemplo, para quem utiliza o software Aspire, e tem outros que também têm essa possibilidade, você já gera o arquivo que ele vai gerar o percurso de acordo com a compensação que você inserir ali, e o resultado final vai ser o exato que você está buscando, tá? Aqui ele vai gerar um arquivo que supostamente ele deveria ser maior ou menor, e o resultado vai ser o exato que deveria ter. Vamos utilizar aqui como exemplo. Vamos supor que eu quisesse recortar aqui, ó, aqui onde fosse encaixar algo interno, e ele deveria sair com 15 por 30. 15 por 30. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual é o tamanho dessa folga. Aí você recortou e você descobriu que saiu com 29 por 14, tá? Na hora de considerar qual é a diferença para inserir aqui como tolerância, que é exatamente esse campo que a gente utiliza para aumentar sobre o vetor ou diminuir sobre o vetor, e eu estou falando apenas do arquivo de corte, a gente não está alterando o vetor. Alterar o vetor seguindo essa mesma lógica
seria uma possibilidade para quem tivesse um programa que, tipo, não consegue gerar o arquivo com a compensação. Beleza, eu crio um arquivo maior, um vetor maior, um vetor menor, tudo bem. Aqui a gente só vai gerar o arquivo de corte com essa compensação. Então, para a máquina que não tem essa necessidade, ela utiliza o desenho vetor original. Para a máquina que tem a necessidade da compensação, ela insere os valores e vai gerar ali o arquivo de corte com essa compensação. Tá? Então, primeira questão, descobrir qual é a diferença. Então, nessa situação, e também observe outra coisa também, que a gente tem que seguir os mesmos padrões para inserir essa compensação. O que eu estou falando com esses mesmos padrões? Porque a máquina ela pode recortar fazendo o sentido de contorno do vetor horário e anti-horário. Então, cuidado para tipo, eu vou inserir o de compensação, mas aí eu mudo o sentido da rotação, o sentido do corte, tá? Que pode ser tipo horário, ele pode contornar o vetor rodando no sentido horário. Eu estou dizendo rodando no sentido de movimentação da máquina, porque sim, tem o sentido de rodando do spindle. A maioria das fresas, elas vão cortar em rotação horária. Eu estou dizendo rotação do spindle. Mesmo rodando o spindle no sentido horário, a máquina ela pode contornar o vetor de maneira anti-horária. Ou seja, o spindle está rodando, ele pode vir cortando de assim, ou ele pode vir de assim. Tá ok? E simplesmente esse rodar para um lado ou rodar para o outro apresenta diferença. Por exemplo, se eu corto para esse lado e está aumentando o vetor, provavelmente se eu cortar para esse lado vai diminuir o vetor, ou seja, vai diminuir ali o resultado. Ok? Então, isso que eu estou mencionando aqui, fatores. De uma maneira geral, aqui é só uma observação. Vamos supor, o spindle, quando ele está... A rotação do spindle está em sentido horário, tá? E ele também está cortando aqui no sentido horário. A tendência é que se a máquina tiver folga, ele puxe para fora, ou seja, aumente o vetor. Se era 15 e tal, a máquina tem uma folga, ela está rodando nesse sentido, provavelmente se ela tiver uma folga de 1 milímetro, ela vai puxar ali para 16, ela puxa para fora. Rodando para esse lado, a tendência é diminuir o vetor, tá? Cada um tem que tipo ali buscar a informação no seu equipamento, conhecer o seu equipamento, fazer os testes no seu equipamento. Mas vamos na prática aqui utilizar um exemplo para ficar de fácil entendimento. Então vamos supor, o exemplo aí mencionado, deveria ser 30, deveria ser 15, e saiu com 29 e saiu com 14. Então, na hora de gerar aqui o arquivo de corte, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar aqui a compensação aqui na tolerância. E lembrando que a tolerância, eu vou calcular aqui a princípio, a tolerância ela pode ter valores positivos e valores negativos. Deixa eu utilizar só esse vetorzinho aqui como exemplo. Ela pode ter valores positivos e valores negativos, com que vai fazer com que aumente ou diminua, aí cada um tem a sua situação. Eu posso fazer esse recorte, pode apresentar o 29 por 14, como eu mencionei? Sim. Eu posso fazer esse recorte e apresentar, por exemplo, 31 e 16? Sim. Aí é só a questão de você ajustar aqui e descobrir qual é a sua situação. Primeira situação, a gente está cortando, só que com base na linha, sem compensação, que é essa daqui, ó. Tá? Vamos supor, aqui a gente não tem compensação. Aqui é a linha, de acordo com a fresa que eu selecionei, é a minha linha de corte. Se
eu estou cortando o vetor original, sem tolerância e tal, e eu sei que, no meu caso, está diminuindo, o resultado final que está saindo lá está menor do que o esperado, eu preciso fazer com que essa linha do percurso ela avance um pouco mais. E a gente já sabe o quanto é esse pouco mais. A gente precisa ter um resultado final 1 milímetro maior do que a minha máquina está apresentando. Só que aí nesse ponto tem a seguinte questão. É 1 milímetro, porém, como ela trabalha dos dois lados, a gente sempre vai considerar metade do valor. Na verdade, a minha máquina está tendo meio milímetro de diferença, porque é meio de um lado, meio de outro. Então, na hora de inserir aqui o valor de tolerância, a gente vai utilizar metade do valor dessa variação que a máquina está apresentando. Tá ok? Então, aqui é a questão de descobrir se é um valor positivo ou negativo. Se eu sei que eu preciso aumentar o resultado final, eu sei que a linha que tem aqui, ela tem que ser um pouquinho maior, ela tem que avançar um pouquinho mais no vetor. Então, aqui, vamos só colocar um exemplo ao acaso. Cara, até eu me confundo nesse ponto, às vezes dizer exatamente o que é, mas de uma maneira geral, coloca isso na cabeça. Faça o teste, simula aqui para ver o resultado. Então eu vou colocar um valor exagerado aqui, tá? Exagerado só para dar referência para vocês. Se, por exemplo, eu colocasse um valor de 5 aqui, um valor positivo, tá? 5. E calculasse, tá vendo? Na situação que eu estou recortando por dentro, eu coloco um valor positivo, o que ele faz? Ele diminui a linha aqui do percurso de corte. É isso que eu quero? Se eu já estou apresentando um resultado menor e eu diminuir mais a linha de corte, ela vai apresentar um resultado menor ainda. Então não é. Então nesse ponto eu já descobri que o valor da compensação que eu tenho que colocar aqui é um valor negativo. E agora sim, vamos trabalhar com o valor exato, seria o menos 0,5, pela questão que eu mencionei. O erro é de 1 milímetro, porém a gente insere metade desse valor, já que ele vai trabalhar de um lado e do outro. Vale tanto para peças quadradas, retangulares, circulares, tá ok? E vamos calcular. Agora pode ver aqui, o que acontece? Ele aumentou a linha do percurso. Agora está bem próximo aqui do canto, tanto é que se eu fizer a simulação agora por cima da simulação, pode ver que ele vai remover uma casquinha de material aqui, ó. Tá vendo? Na simulação aumentou aqui, só que o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um arquivo adaptado para o nosso equipamento, que tem aquela folga que muitas vezes não dá para tirar, tá? Não dá e não adianta debater. Às vezes a pessoa fala, pô, mas tu está ensinando a contornar o problema, mas a gente está falando de... existe uma diferença enorme entre a gente falar de um patins com um patins, um pillow block, ou um equipamento caseiro que utiliza rolamento ali, aquela folguinha, por mais que você tentou fazer o travamento, ela vai permanecer. E também fica a referência, nem sei se eu mencionei, mas muitas vezes também... a folga, essa folga de meio milímetro, 1 milímetro que está apresentando, também pode ser ali no próprio equipamento de fresagem. Já aconteceu comigo, o spindle chinês que eu tinha, um deles pelo menos, ele tinha uma folguinha no próprio eixo. E era a folguinha que me dava dor de cabeça nas questões de encaixe. Aí eu ajustei ali, fiz um travamento e tudo mais, mas ainda assim tinha aquela folguinha. A folguinha do equipamento, da equipamento estrutura, ficou em 0,5. Quando eu precisava fazer peças de encaixe para encaixar bem bacana ali, eu colocava o fator de tolerância 0,25, tá? Então eu acho que ficou fácil de entender. Caso não tenha, é só tentar assistir de novo. Eu estou tentando explicar de uma maneira que fique de fácil entendimento. Aí essa mesma questão de tolerância se aplica às duas situações, tá? Que a gente está levando em consideração a situação que eu cortei e o resultado final foi menor do que deveria. Então eu aumento a linha do percurso, inserindo aqui uma tolerância negativa.
Ah, o resultado foi maior do que o esperado. Ficou muito folgado o encaixe. Então eu preciso reduzir a linha, tá? Aí, enfim, as situações se invertem dependendo se você está recortando pelo lado de dentro, se está recortando pelo lado de fora. Faça o teste, tá? Faz aquele testezinho exagerado. Quando você assinala aqui, ó, ele vai mostrar a linha. O que eu quero? Eu quero aumentar, eu quero diminuir, eu quero que essa linha de percurso fique menor. Vem aqui e faz o teste. Se fosse para ficar menor, faz o testezinho exagerado aqui, ó. 3 milímetros. Tá, diminuiu. Ah, é isso mesmo. Eu sei que é um valor positivo ali na tolerância. Ah, eu quero... Ficou menor do que deveria o resultado. Então eu preciso aumentar. Vem aqui, ó, insere um valor negativo. Menos 3. Tá vendo? Ah, exatamente isso. Mas óbvio, aqui esse fator exagerado que eu estou colocando é só para saber se é positivo ou negativo. Aí, na hora de inserir o valor exato que você precisa aqui, é aquela condição. Descobre a diferença que a sua máquina apresenta e coloca metade do valor. E novamente, reforçando, existe o erro de folga, é o erro que ele se mantém, e existe o erro de calibração. O erro de calibração, peça maior, o erro é maior. Tá ok? Então, antes de mais nada, o óbvio, né? O equipamento, uma das primeiras coisas que tem que ser feito numa CNC é conferir a calibração do equipamento. Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!